Então, na aula passada, nós começamos a estudar as leis orçamentárias. Nós vimos que existem quantas leis orçamentárias, quantas leis orçamentárias existem, hein? Vamos lá, atividade de casa. Quantas leis orçamentárias existem? 10? De jeito nenhum. As leis, quantas leis orçamentárias existem? Não me mata de vergonha, não, pelo amor de Deus. Quantas são? São 10 princípios. Quer saber das leis? Quantas leis orçamentárias são? Sem olhar para a internet, só lembrando de cabeça, que a gente viu na aula passada. Vocês estão vendo um aqui no slide. PPA. Quais são as outras? Hein? Qual é a outra lei orçamentária que a gente viu na aula passada? São 3, né, Larissa? PPA, quais são as outras? LDO. E a outra qual? A LOA, muito bem, estão lembrados. Então, nós temos 3 leis orçamentárias. O PPA, que é o Plano Plurianual. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente vai estudar hoje. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. No caso, a LOA é o orçamento em si. Tá? A LOA é o orçamento em si. A LDO, ela só serve para a formação da LOA. É como se fosse um pré-orçamento. A LOA é construída com base na LDO. Então, primeiro é feita a LDO e depois é feita a LOA. Essas duas leis aqui, elas são feitas anualmente. Certo? Todo ano é feito. Existe uma nova LDO e uma nova LOA. O PPA não. É feito de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. Tá certo? Como a gente já viu, o plano plurianual, na aula passada, é um planejamento, é uma lei orçamentária de médio prazo. Aí, só recapitulando, né, como é que funciona a lei orçamentária anual. Tá distante, não, da cabeça, mas vocês vão compreender. É porque realmente é um pouquinho complicado, mas vai dar certo. Aí eu passei sem querer. Pronto, como é que funciona a questão do plano plurianual? É assim, ó. No primeiro ano de mandato, o chefe, né, do executivo, seja ele o prefeito, o governador ou o presidente, ele governa com o PPA do seu chefe anterior, tá certo? Então, ele já pega o PPA do chefe do executivo anterior e monta e coloca em caminho para a Assembleia Legislativa, né, para o Legislativo aprovar o PPA. No caso, o Legislativo, ele tem até, se eu não me engano, ele tem até setembro, se eu não me engano, para votar, né? Ele tem, cadê? O prazo. Ele tem até 4 meses antes, né? Antes do encerramento do primeiro exercício. Então, 4 meses antes, né? Ele tem até setembro. É o máximo, que vem dezembro, novembro, outubro, setembro. Pronto, ele tem até o finalzinho de agosto, né? Agosto, setembro, para poder aprovar. Então, nesse primeiro ano aqui de mandato do chefe do executivo, ele governa com o PPA do executivo anterior, né? No caso, o prefeito. Vamos dizer que esse ano não tenha sido a prefeita de Có, vamos dizer que tinha sido outro prefeito. Esse prefeito ia governar com o PPA elaborado pelo prefeito anterior, tá certo? E aí, esse prefeito, ele vai, no primeiro ano, elaborar o PPA, qual ele vai governar, e vai encaminhar para o Legislativo. E o Legislativo tem até setembro para aprovar. Quando for o segundo ano de mandato, vai ser o primeiro ano de prática do PPA, né, desse prefeito. E aí, o terceiro ano vai ser o segundo ano de execução do PPA, e o quarto ano de mandato vai ser o terceiro ano de execução.
E o ano seguinte, né, vai ser o primeiro ano de mandato do próximo gestor e o último desse PPA. Tá certo? A aprovação. Depois que ele é aprovado, né, ele é devolvido para o Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo ele vai devolver para o chefe executivo, né? Ele pode ser sancionado ou vetado, lembrando que quando se fala de leis, o Poder Legislativo ele é o que manda. Nas leis, sempre quem manda em qualquer lei é o Poder Legislativo. Então, se o chefe do executivo manda a sua proposta, o legislativo vai verificar, né, vai analisar, e o poder legislativo pode modificar aquele orçamento, pode modificar valores, e aí, depois que é aprovado no legislativo, vai para a sanção ou veto do executivo. Eu estou falando assim executivo porque o PPA vai depender da esfera, né? A gente tem 3 esferas para o PPA. A nível municipal, o chefe do executivo municipal, prefeito. A nível estadual, chefe do executivo, governador. A nível da União, chefe do executivo, presidente da República. Então, o Poder Legislativo vai analisar, vai aprovar e vai devolver para o chefe do executivo. O chefe do executivo, por sua vez, pode sancionar, ou seja, pode aprovar, ou pode vetar. E em caso de veto, se houver veto, volta de novo para o legislativo. E o legislativo pode ou não derrubar esses vetos. Tá certo? Aí vamos aqui às diretrizes, né? As diretrizes, objetivos e metas da administração pública, né? Para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, o plano plurianual, ele vai observar tanto diretrizes, tá certo? Essas diretrizes, elas são observadas através das leis, né? Das leis. Então, o orçamento ele não pode, né, com base nas leis orçamentárias, né, as leis orçamentárias anteriores. Por que é tão importante se observar a questão das diretrizes, né, das leis orçamentárias anteriores? Porque lembre que o plano plurianual, ele é um plano que ele é medido para o futuro. Ou seja, eu não posso jamais elaborar um planejamento em que eu coloque valores que eu não consiga cumprir. Ele é um plano, é lógico que é um plano voltado para o futuro, mas ele tem que ser alcançável. Então, eu tenho que ter uma base para eu elaborar esse planejamento. Eu tenho que ter uma previsão, tanto de receitas como de despesa. Então, eu tenho que observar as leis orçamentárias anteriores, tanto o PPA anterior, como também a LOA, as LDOs, né, as anteriores, para eu saber basicamente como é que está a receita e a despesa pública, né? Seja do município, ou seja do estado, ou seja da União, para que eu possa, né, elaborar uma diretriz, né, um plano que vá de encontro com os anseios e necessidades da sociedade e que seja um planejamento execuível, né, seja um plano plurianual que realmente eu consiga, né, que aquele gestor consiga cumprir com aquele plano ao longo dos 4 anos. A gente vai, ao final dessa aula, a gente vai pesquisar o PPA do ICOL, tá certo? Para vocês terem uma ideia, né, ver como é que foi, né, o último PPA do ICOL. A gente vai pesquisar ao final dessa aula. Me lembrem, por favor. Nós temos também os objetivos, tá certo? Os objetivos, que objetivos são esses? São aqueles objetivos da gestão. A gestão, quando ela é eleita, ela tem um programa de governo, né? Assim, a maioria dos gestores, ao lançarem suas candidaturas, eles lançam um programa de governo, seja para criar obras públicas, seja para desenvolver programas, né? E aí, esse programa de governo tem objetivos e metas. Alguém saberia me diferenciar qual a diferença entre objetivos e metas?
qual a diferença real entre um objetivo e uma meta. Parece ser duas coisas iguais, objetivo e meta, mas ambas têm uma diferença muito grande. Alguém saberia me dizer qual a diferença prática entre um objetivo e uma meta? Sem olhar para a internet, e pode colocar aí no chat. Qual objetivo, qual a diferença entre um objetivo e uma meta? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Cri. Pedro, pode falar? Pode falar. Eu acho que o objetivo é tipo aquilo que você pretende alcançar. Tipo, eu quero ter uma casa. Aí, e meta é como você vai fazer para conquistar esse objetivo, para alcançar. Exatamente. O objetivo, ele, como você disse, quero uma casa. Ok, é um objetivo, quero comprar uma casa. Meta, quero comprar uma casa até em janeiro de 2024, uma casa de 150 mil reais, localizada no município tal. Então, o objetivo, ele tem uma pretensão. A meta, ela é específica. A gente fala até nas metas SMART. Específica. O M, do MART, né? Mensurável. O A, atingível. T, temporal. O que é isso? Meta específica. Eu sei exatamente o que eu quero. Eu tenho, vamos dizer que você tem o objetivo de entrar na faculdade. Ok. Que faculdade? Quero entrar no curso de medicina. Ok. Você especificou, você quer entrar no curso de medicina. Qual faculdade? Quero entrar na UFC. Ok, você especificou, você quer entrar no curso de medicina na UFC. Mensurável. Vai custar alguma coisa? Quando a gente fala em mensurável, a gente custa em dinheiro, tá certo? Vai custar algum dinheiro para você cursar medicina na UFC? Quanto é que você vai precisar para cursar medicina na UFC, lá em Fortaleza? Você vai precisar de tanto dinheiro. Quanto é que você vai precisar? Essa meta é atingível? O que você vai ter que fazer, como a Larissa disse, para cumprir essa meta? Esse objetivo. Você vai colocando todos os passos que você vai fazer. E temporal, até quando é que você vai atingir essa meta? Então, uma coisa é um objetivo e uma coisa é uma meta. Um objetivo é uma pretensão. Você quer chegar em algum lugar. Esse é o objetivo. Mas esse objetivo, ele fica meio que vago. Você quer passar na faculdade de medicina. Mas quando? Quanto é que isso vai lhe custar? O que você vai ter que fazer para chegar naquilo? Então, o objetivo, ele é meio que um fim, mas você não tem um passo a passo para chegar naquele. Tá certo? Pedro, tu viu até que parte? O senhor estava começando a falar sobre as metas e os objetivos. Pronto. Eu estou falando aqui do plano plurianual. Com base em que ele é elaborado. Então, o plano plurianual, ele basicamente tem esses 3 pontos. Quando vocês forem ver, né, eu vou até mostrar o exemplo, né, do plano plurianual do ICOL. A gente vai ver esses 3 pontos. A gente vai ver as diretrizes, os objetivos e as metas. As diretrizes são basicamente o que compõe da lei, né? Você tem uma diretriz de uma lei tal que diz que tem uma previsão de uma receita e uma despesa. Geralmente, as diretrizes, elas vão ter valores orçamentários de despesa e receita. Já os objetivos e as metas, aí eu perguntei para vocês o que vocês entendiam de objetivo e meta. Objetivo nada mais é do que
um fim, né? Todo plano plurianual, ele tem certos objetivos. Por exemplo, construir uma praça. Desejo construir uma praça pública, tal. Meta, até quando essa praça vai ser construída? Então, essa praça vai ser construída até janeiro de 2022. Tá. Quanto é que vai custar para construir essa praça? Uns 3 milhões de reais. Tá. É atingível? De onde é que você vai tirar dinheiro para construir essa praça? Vou tirar dinheiro do ISS municipal. Tá. Aí o tempo é exatamente o tempo, é janeiro de 2022. Então, todas as ações do plano plurianual, ele tem um objetivo, tá certo? Que é algo a ser atingido, mas esse objetivo, ele é colocado através de uma meta. E aí, essas metas, aí vocês vão ver que elas têm que ser do tipo SMART, né? Ela tem que ser específica, mensurável, atingível e temporal. Tá certo? Aí a gente vai para a próxima lei, que é a lei LDO. A LDO, ela é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o que é essa Lei de Diretrizes Orçamentárias? A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei de iniciativa do Executivo que estabelece exatamente as metas e as prioridades da administração pública federal a serem observadas na Lei Orçamentária Anual. Então, basicamente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu vou ter as metas, que, por sua vez, essas metas já estão no plano plurianual, tá certo? Então, lembra que é tudo uma sequência. Primeiro se elabora o PPA. Elaborado o PPA, eu vou ter um conjunto de objetivos e metas. E esse conjunto de objetivos e metas vão ser alcançados ao longo dos 4 anos de governo. Assim, esses objetivos e metas vão ser alcançados ao longo dos 4 anos de governo. Então, lembra que eu falei que as LDOs e as LOAs, elas são elaboradas a cada ano? Então, a cada ano, o gestor vai pensar quais daquelas metas elaboradas lá no PPA vão ser passíveis de execução. Ou quanto é que é possível cumprir daquelas metas naquele ano. Então, a Lei de Diretriz Orçamentária vai ter as metas e prioridades. Vai ter que se gastar tanto com a educação, vai ter que se gastar tanto com saúde, ter que se gastar tanto com segurança pública. Nesse ano a gente tem que reservar uma parte para a reforma dos calçamentos, que tá esburacado, né? Tem que reformar o calçamento de tal rua. Eu tenho que destinar valores para ajeitar o esgoto de tal rua, tá certo? Então, aqui nessa LDO, ele vai lançar as metas, ou seja, o que eu vou fazer, tá certo? Então, o principal objetivo da LDO é orientar a elaboração da LOA. Então, ele só serve basicamente para orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que é a próxima lei, né? E, em consequência, os orçamentos fiscal. Quando eu falo orçamento fiscal, eu estou falando de quê? De receita e despesa. Então, basicamente, o que o governo arrecada e o que o governo gasta. Então, aqui na LDO já tem uma previsão do que eu vou ter de arrecadação com tributos e o que eu vou ter de despesa, né? Com todos os gastos que a administração pública compõe. E o importante é que também eu tenho que ter o gasto com a Previdência, que é basicamente um dos principais gastos que o governo tem, e o investimento, né, das empresas estatais nessa lei, né? Então, eu tenho que ter essa lei, ela tem que observar tudo, né? Tanto a questão das receitas, que são oriundas dos tributos, né, que a gente paga, como também das diversas despesas, né, em todos os órgãos. E aí, lembrando que essa LDO, ela é feita nas 3 esferas, né? Municipal,
estadual e na União. Tá certo? Ela tem que ser feita nessas 3 esferas. Quando e como se elabora a LDO? A elaboração, né? Primeiro passa pela elaboração do orçamento público e a aprovação do plano plurianual. Então, veja que é uma sequência. Primeiro se elabora o plano plurianual, né? O PPA, lembrando que no caso da LDO do primeiro, a LDO do primeiro ano de mandato, né? Desse primeiro ano de mandato do chefe do executivo, a LDO ela vai ser elaborada conforme do PPA antigo, né? Do PPA do antecessor. Então, ela é observada, né, através do plano plurianual. E aí, depois dela elaborada, ela é encaminhada, né, no caso aqui, o exemplo, né, do presidente da República, né, envia o projeto de lei da LDO até 8 meses e meios antes do encerramento do exercício financeiro. Então, por exemplo, no caso, o presidente, né, o chefe do executivo, ele tem no máximo, estourando, até março, finalzinho de abril, até abril, acho que entre abril e maio, né, para mandar o encaminhamento da LDO. Né? Então, ele tem no máximo até abril, março, abril, né, para poder encaminhar. O Pedro perguntou: a LOA tem como objetivo prever a arrecadação de receitas? Na realidade, a LOA já tem a previsão da arrecadação de receitas. Não é um objetivo da LOA prever isso. A LOA é o orçamento em si, tá certo? A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, é o próprio orçamento. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo da LOA. Aí vocês vão ver basicamente o que é. Vocês vão ver que dentro da lei eu tenho todo o orçamento, tanto de receitas como despesa. É praticamente o orçamento. O que é um orçamento? Orçamento é uma lista onde eu tenho receitas e despesas. Basicamente isso. Eu vou ter valores que vão entrar de receita, previsão de receita com tributos, e eu vou ter as despesas, as diversas despesas que vão ser destinadas, né, para aquele ano. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a LDO, voltando aqui, nesse caso aqui é a LOA, né? Não confunda as bolas. O que vai ter na LDO? A LDO, ela vai ter as diretrizes. Ou seja, as metas. Então, na LDO, vai ser encaminhado, né, até março, abril do ano, para que seja feita a questão, né, para ser encaminhado para o Legislativo. O Legislativo deverá devolver a LDO aprovada pelo Executivo. Tá certo? E aí, lembrando que pode haver, né, sanção e veto. Aí depois disso ocorre a questão da LOA, né? Depois que a LDO é aprovada, aí vai se elaborar a LOA a partir da LDO. Então, qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo principal da LDO? O objetivo principal da LDO é orientar a elaboração orçamentária anual. Então, o objetivo principal da LDO é orientar a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Dispor também sobre alterações na legislação tributária. O que é isso? Alterações na legislação tributária. Se houve aumento ou não de tributos, aumento ou não da carga tributária, né? Então, eu tenho que, se houver alguma mudança nos tributos, na arrecadação de tributos, essas mudanças devem estar dispostas na LDO. E estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, né? Que são aquelas agências que o governo vai passar dinheiro para os contribuintes. Exemplo, o Bolsa Família, né? Essas políticas de governo
que vão investir, né? Então, geralmente o governo investe em alguns setores, né? Isenta, né, alguns setores de pagamento de tributos. Então, todas essas políticas de fomento, né, que dão incentivos fiscais, também devem ser inseridas na LDO. Então, a LDO, basicamente, ela é formulada por metas e prioridades. Ok? Até aqui? Alguma dúvida? Passados a LDO, a gente vai para LOA, né? Que é a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é o planejamento operacional, é o orçamento em si, tá certo? Este tem como a função de colocar em execução as ações do governo e atender às demandas da sociedade. O objetivo específico da LOA é prever a arrecadação de receitas e fixar a realização de despesas para o período de um ano. Então, é basicamente o objetivo, né, da LOA é você fixar receitas e despesas para o período de um ano. Quando e como se elabora a LOA? A elaboração dos orçamentos da União é de responsabilidade conjunta do órgão central, né? Lembrando que não existe, isso aqui está desatualizado, tá certo? Não existe mais esse ministério. Existe até o governo Temer, né? Mas aí, como o Bolsonaro resolveu modificar um pouquinho as coisas, né? Não existe mais esse ministério, não, tá certo? Esse daqui é uma secretaria, que é composta dentro do Ministério da Economia. Do Superministério, né, da Economia. O Ministério da Economia, ele engloba outros 3 ministérios, que é o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e eu acho que o Ministério acho que eu esqueci o outro, mas acho que é a Secretaria do Governo. Esse aqui pega 3 ministérios num só. Pronto. Aí a elaboração parte dessa secretaria, né, desse ministério, e aí ela deverá ser encaminhada até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Então, até setembro, no máximo, deve-se elaborar, né, deve-se mandar para o Congresso a questão da proposta, né? O Executivo, através desse ministério, lança a proposta para a LOA. E aí, o Congresso Nacional, né, o Poder Legislativo, tem até o dia 22 de dezembro daquele ano para aprovar a LOA. Então, o Congresso Nacional, deverá devolver a LOA aprovada ao exercício para sanção até o término da sessão legislativa em 22 de dezembro. Então, até 22 de dezembro, a LOA obrigatoriamente tem que ser aprovada. Ah, Pedro, deu 22 de dezembro e a LOA não tem sido aprovada. Não existe isso. Os congressistas passam sem dormir, fica final de semana até aprovar. O prazo máximo é até 22 de dezembro. Se até 22 de dezembro não for aprovada a lei, praticamente a União para, né? Porque é a lei máxima. Então, o governo não consegue gastar com nada, porque tudo fica amarrado à lei orçamentária. É uma prioridade. Quando começa dezembro, que o Congresso não tem votado ainda a LOA, para todas as matérias. Fica só o orçamento para ser votado, porque o orçamento é uma das leis principais, tem que ser votada, porque quando for o próximo ano, tudo que for ser executado tem que estar no orçamento, senão é inconstitucional, não pode. Então a lei obrigatoriamente tem que ser aprovada até o dia 22 de dezembro daquele ano. Não existe a hipótese de não ser aprovada. Então eles ficam sem dormir, trabalha de madrugada, trabalha final de semana até aprovar. Tem que ser aprovada até o dia 22 de dezembro. Tá certo? Tipos de orçamentos constitucionais. O parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal estabelece que a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal,
referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Então, aqui eu vou ter o orçamento fiscal, né? Ou seja, o conjunto de receitas e despesas referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Lembra lá, né, aula passada, que a gente viu quais entidades compõem a administração direta e indireta. O orçamento de investimento, que é o orçamento das empresas em que a União, direta e indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito ao voto. Desculpa. E o orçamento da Seguridade Social, né? Abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. Cortou um pouquinho, mas é da administração direta e indireta. Então, basicamente, os tipos de orçamento, né? Os orçamentos, o orçamento, né? Aliás, a Lei Orçamentária Anual, né? A LOA, ela compreenderá basicamente isso. O orçamento fiscal, que é o conjunto de receitas e despesas de todos os poderes e órgãos, tanto da administração direta e indireta, o orçamento de investimento, o que vai ser investido naquele ano, e o orçamento da Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? A Previdência. Que é basicamente um dos principais gargalos, né, do orçamento público, é a questão da previdência social. Né? Então, é basicamente isso. O que contém na LOA? O orçamento fiscal, que compreende as receitas e despesas de todos os poderes, né, e órgãos e fundos da administração direta e indireta. O orçamento de investimento, o que vai ser investido, né, nas empresas do governo. E o orçamento da Previdência, da Seguridade Social. Basicamente isso, que é o que compõe a LOA. E aí, a gente tem aqui um resumo, né, das três leis orçamentárias. O PPA é basicamente um planejamento, né? Um planejamento a longo prazo. A LDO ela só serve basicamente para orientar, né, a construção da LOA, e a LOA é o orçamento em si. Eu vou executar, né? Executar o quê? Políticas públicas, né, e programas do governo. Pessoal, até aqui, deu para entender? Vocês estão conseguindo compreender as coisas, os conceitos? Sim, não? Tá legal, né? Tá muito difícil, não. Ótimo. Pronto. Aí vamos dizer o seguinte, foi feito a LOA, foi feito o orçamento, aí vamos dizer... 2020, por exemplo. 2020 foi feito a LOA, né? Basicamente, porque assim, o orçamento ele é feito de um ano para outro. Então, por exemplo, a LOA o orçamento de 2020 foi elaborado em 2019. Não foi assim? É sempre assim. A LOA ela é elaborada de um ano para outro. Então, todo orçamento, todo dinheiro que foi previsto para 2020 foi elaborado em 2019. Em 2019, a gente vivia em plena normalidade, né? Assim, até 2019 a gente vivia nossas vidas normais. 2020, o que foi que aconteceu em 2020? Peraí, deixa eu só responder a pergunta do Francisco. Essas três operações são para a política, governo, ou isso? Não é operações, Francisco, é os três tipos de orçamento, são as leis orçamentárias, e sim são feitas pelo governo. Então vamos lá. Até 2019, a gente estava vivendo em plena normalidade, né? Então, 2019 foi elaborado, né, a LOA do ano de 2020, e aí, essa LOA do ano de 2020 foi elaborada com base em 2019. Só que em 2019 nós vivíamos em pleno mundo normal. Em 2020 foi que aconteceu, surgiu algo que ninguém estava esperado, né? Como se fosse uma guerra, né? Que surgiu que ninguém estava esperado, que foi com Pedro
falou aí, a questão da pandemia. E aí, é logicamente que o governo não estava esperando pela pandemia. E aí, né, o que foi que aconteceu? Tudo parou. As empresas pararam, as pessoas não conseguiram trabalhar e foi preciso que o governo criasse ajuda financeira, tanto para as empresas como para as pessoas físicas, através de auxílio. E aí, da onde que foi que o governo tirou dinheiro, se esse dinheiro não estava previsto na LOA? Porque todo gasto do governo tem que estar previsto na lei orçamentária. Se não estiver previsto na lei orçamentária, o governo gastar demais, gastar e não tiver, é o que acontece com o que até derrubou a Dilma, né? O que se chama de pedalada fiscal, né? Pedaladas fiscal, que é exatamente você pegar dinheiro sem previsão orçamentária, gastar mais do que tá. Você não pode, é crime, tá certo? É crime de responsabilidade. Pode até derrubar o presidente da República. E aí, Pete, tá? Responsabilidade. E aí, o que que eu vou. E aí, o que que foi feito? Se não estava previsto no orçamento essa questão da pandemia, não tinha previsto essa questão de gasto. O que foi que. E aí, o que que acontece quando uma despesa não está prevista no orçamento e realmente precisa se gastar, como no caso aí da pandemia, que era algo que não estava previsto? Para isso, existe uma previsão legal chamada créditos orçamentários adicionais. Esses créditos orçamentários adicionais, eles servem exatamente para situações como essas, né? Para situações de guerra e calamidade pública, que foi o caso do coronavírus. Tá certo? Então, não pode pedir empréstimo. O governo vai pedir emprestado a quem? Não pode ser ele que fabrica o dinheiro. Então, se for preciso, o governo fabrica dinheiro para poder pagar, né? Então, é exatamente isso. Os créditos orçamentários anuais, exatamente. E aí, o que é o fabricar dinheiro? O governo, ele emite títulos da dívida pública. Como é que o governo fabrica dinheiro? Através da emissão de títulos da dívida pública. Isso aqui a gente já estudou lá na disciplina de mercado de capitais. Como é que o governo emite dinheiro? Como é que ele imprime dinheiro? Através de investimentos, né? A dívida pública, ela é contraída através de investimentos, não de empréstimo. Então, o governo lança títulos da dívida pública e os investidores compram esses títulos. Quando, por exemplo, eu compro um título do Tesouro Selic, do Tesouro Direto, do Tesouro IPCA, eu estou comprando um título da dívida pública, ou seja, eu estou comprando aquele título, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Então, aí quando o governo emite um título, ele está emitindo dinheiro, né? Ele está criando dinheiro. Exatamente, a gente empresta dinheiro para o governo. Tá certo? Então, hoje a gente vai ver isso, né? E aí, o conceito, né? O conceito de créditos adicionais. Então, de acordo com o artigo 40, né, da Constituição, são créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária. O que é isso? Gente, eu vou só beber aqui um pouquinho d'água. Então, o que é isso? Esses créditos adicionais são dinheiro a mais, tá certo? É dinheiro a mais que entra no orçamento. Como é, Vitor? Não entendi tua pergunta, não.
Devedor e tomador de quê? No caso da. Mas está falando no caso da dívida pública. No caso da dívida pública, o governo emite títulos da dívida pública através de investimentos. Então, por exemplo, o governo lança o Tesouro Selic, Tesouro IPCA. Aí eu, como investidor, eu vou e compro esses títulos. Nesse caso, dessa figura, no caso, eu que estou comprando o título sou o tomador e quem é o devedor é o governo. Eu estou emprestando dinheiro para o governo, tá certo? Então, o governo ele emite dinheiro dessa forma. Ele lança títulos da dívida pública através de investimentos, no caso aí o Tesouro, né? O Tesouro Direto, são títulos da dívida pública. E aí, quando as pessoas físicas e jurídicas compram esses títulos, eles estão emprestando dinheiro para o governo, que é exatamente o investimento mais seguro, né? Emprestar para o governo, porque o governo é a última instância a falir. Depois que falir todo mundo, falir todas as empresas, é que fala o governo, porque se for preciso, o governo empreende dinheiro para poder pagar. Tá certo? Mas vamos aqui. Então, de acordo com o artigo 40, são créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou computadas insuficientemente, né, dotadas na lei orçamentária. Então, são exatamente créditos. O que é crédito? É dinheiro, tá certo? São valores adicionais em dinheiro que são colocados no orçamento. Seja porque não estavam previstos, né, despesas que não estavam previstas, ou que foram previstas insuficientemente. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aí da pandemia de 2020, o auxílio emergencial era uma despesa que não estava prevista, então foi lançado créditos adicionais para que pudesse pago esse auxílio emergencial, assim. Despesa, por exemplo, com Bolsa Família, eu não sei se aumentou, mas vamos dizer que tivesse aumentado o Bolsa Família em 2020, esse valor de aumento do Bolsa Família não estivesse previsto no orçamento. Então, teria que lançar um crédito adicional para eu conseguir pagar o Bolsa Família, já que esse aumento daquela despesa não tinha sido colocado no orçamento, tá certo? Então, tanto despesas que não tinham sido colocadas, como também foi colocada, mas no valor insuficiente, eu tenho que fazer um crédito adicional para eu poder gastar, tá certo? E esses créditos adicionais, eles têm por obrigatoriamente. Pronto, é esse ponto que eu ia chegar, Larissa. Da onde é que vem esses créditos adicionais? Eu tenho a lei que vai lançar essas novas despesas, por obrigatoriedade, eu tenho que dizer a fonte desses créditos. Tá certo? Quais pode ser tanto de tributos, como também de títulos da dívida. Pedro, aí no caso é aquele negócio, tipo, o preço do arroz subiu, essas coisas subiram, aí é por causa dos créditos adicionais, né? Na realidade, isso tem a ver com a inflação, né? Essa subida de preços de arroz, de gasolina, aí tem outras questões que envolvem, tá certo? Não tem uma relação direta com crédito adicionais, não. Quando o preço do arroz sobe, no caso subiu ano passado, tem muito mais a ver com a questão da inflação em si, que aumentou, né? A questão também que o Brasil não estava produzindo tanto arroz, todo o arroz que estava sendo produzido estava sendo exportado e estava ficando pouco arroz para a demanda interna. Então, assim, essas questões de subida de preço não tem tanto a ver com essa questão dos créditos nacionais, não. Mas essa questão dos créditos pode ser tanto com base no aumento de tributos. Então, tem alguns tributos, deixa eu colocar aqui um asterisco, tá certo? Tem alguns tributos que tem
exceção ao princípio da anterioridade. Ai, eu não vou conseguir escrever isso. O que diz a lei, o princípio da anterioridade, o princípio tributário da anterioridade? Vocês lembram? O que diz o princípio da anterioridade? Hein? Eu falei nisso na aula passada, vocês não lembram mais, não? O que diz o princípio da anterioridade? Não me mata e vergonha, não. Pedro, Oi, a cobrança de tributo, né? É algo assim? Diz que eu não posso cobrar tributos no mesmo ano da lei que criou o tributo ou que aumentou aquele tributo. Esse é o princípio da anterioridade. Então, por exemplo, vamos dizer que o governo queira aumentar o valor do ISS, ou do ICMS, ou de um tributo do IPVA, por exemplo, ou do imposto de renda. Nós temos o princípio da anterioridade, diz que eu não posso cobrar aquele tributo no mesmo ano em que aquele tributo foi criado ou aumentado. Então, só que existem tributos que têm exceção a essa regra. Aí vocês vão ter que olhar lá a lei e tem exceção. Aí quais são as exceções? Eu acho que o imposto de importação, imposto de exportação, aí tem que olhar bem direitinho, só lembro desses dois. O IGF, né? O Imposto Extraordinário de Guerra, que é o IEG, tá certo? Não, vacatio legis é o período em que a lei não entra em vigor. É assim, quando a lei ela é publicada, a lei ela passa por todo um passo a passo, né? Ela é publicada, depois que ela é sancionada, ela é publicada. Aí, esse espaço em que a lei é publicada e ela entra em vigor, ou seja, esse espaço de tempo em que a lei é publicada em Diário Oficial e entra em vigor, a gente, por exemplo, se na lei, a lei ela sempre, no finalzinho, ela vai dizer, essa lei entra em vigor 60 dias depois da data de publicação. Se não vier especificado esse tempo, aí se aplica o período de vacatio legis, que significa vacância da lei, que é um período de 45 dias entre o período que a lei é publicada para ela entrar em vigor. Mas nesse caso aqui, a gente está falando do princípio da anterioridade. Então, quando eu vou lançar um crédito adicional, eu posso lançar um crédito adicional através do aumento de tributos. Mas eu tenho que ver se esses tributos, se eles respeitam ou não o princípio da anterioridade. Lá na Constituição, onde fala... é só vocês reverem. Eu acho que até mandei material para vocês. Tem que se ver lá na Constituição quais são os tributos que não atendem o princípio da anterioridade. Ou seja, que o governo pode aumentar quando ele quiser, a hora que ele quiser. São alguns tributos, são poucos, certo? São poucos que não respeitam esse princípio. A maioria respeita esse princípio da anterioridade. Só são alguns que não respeitam. Então, o governo ele pode... né, aumentar tributos para aumentar essa questão do crédito adicional. Então, ou ele pode aumentar um tributo, ou ele pode lançar títulos da dívida para arrecadar mais dinheiro e aí, com esse dinheiro, ele conseguir pagar essas despesas. Desistiu de quê, MacGyver? Deixa de drama. Entenderam aí quais são as fontes dos créditos adicionais? Pode ser tanto através de tributos, né? Aí esse tributo você bota um asterisco, tá certo? Tributos que têm exceção ao princípio da anterioridade.
Ou seja, são tributos que o governo pode criar a qualquer tempo, pode aumentar a qualquer momento. Porque o princípio da anterioridade é exatamente uma limitação do poder de tributar, né? É uma limitação que o governo tem de não ficar aumentando tributo a toda hora, criando imposto a cada hora. Tá, ele pode criar, mas ele só vai poder cobrar no exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano que vem. Aí vamos lá. Os créditos adicionais, eles são lançados através desse sistema aqui, ó, que é o CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Esse aqui é no âmbito federal. No Ceará, nós temos o S2GPR. Eu vou até mostrar para vocês, mas eu não vou entrar porque eu não tenho mais acesso a esse sistema. Quando eu era financeiro do Estado, eu tinha acesso a ele, mas eu vou mostrar o site para vocês depois, o S2GPR, que é exatamente um sistema contábil, tá certo? Em que ele tem por finalidade realizar todo o processamento, controle e execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal brasileiro. No Ceará, esse aqui é o CIAF, no caso, no governo federal. No estado do Ceará, é o S2GPR, que é o Sistema de Gestão por Resultados. Por que tem o 2, né, para formar tipo coraçãozinho, né, S2? Porque é o segundo sistema, né? Já existia um, aí eles colocaram S2. Antes era SGPR. Aí, como eles deram atualizado, acho que foi em 2013 que eles atualizaram esse sistema. Aí ficou S2. Aí, nós temos esses créditos adicionais, eles são lançados através de notas de crédito. A nota de crédito é um documento destinado à transferência de crédito para as unidades orçamentárias e ordem bancária, cuja finalidade é transferir recursos entre as unidades integrantes do sistema. Então, esses créditos adicionais, eles são lançados através de notas de créditos, tá certo? Que é basicamente um documento onde a União, né, transfere o dinheiro para essas despesas. Então, é basicamente um documento de transferência, como se fosse uma ordem bancária, uma transferência. Estou transferindo dinheiro, né, lá dos cofres da União, para essa despesa específica. Então, para que eu tenha esse dinheiro, tem que tudo ser documentado através de notas de crédito. Tá certo? Vocês estão entendendo? Eu sei que é muita coisa, muita teoria, mas vamos por partes, né? Vocês estão entendendo? Qualquer dúvida, fale. Os créditos adicionais, eles são classificados em 3 tipos. Nós temos os créditos adicionais suplementares, os créditos adicionais especiais e os créditos adicionais extraordinários. Vamos entender cada um. Os suplementares, eles são apenas os créditos de reforço a uma dotação orçamentária. Vamos dizer, por exemplo, que a Prefeitura de Icó esteja fazendo uma reforma, vamos dizer, para reformar o asfalto, né, daquela rua ali do IDNR, né, que está cheio de buraco, né? Vamos dizer que a Prefeitura de Icó vai fazer essa obra para asfaltar essa rua específica. Aí, o que acontece? Pode ser que ela tenha destinado, vamos dizer, R$500 milhões para asfaltar essa rua. Só que o dinheiro não deu. Vamos dizer que era preciso uns R$800 mil para poder asfaltar essa rua. Então, ela tem que fazer um crédito adicional, né? Um crédito adicional suplementar para suplementar o valor daquela obra que já estava prevista. Nesse caso, essa dotação ela já era prevista. Era um gasto que já era previsto. Só que era insuficiente. Ou seja, já existia uma dotação orçamentária, só que era insuficiente. Então, nesse caso, o crédito adicional ele é suplementar. Ele veio exatamente para dar um reforço, né? Ele veio
e dá um reforço àquela dotação orçamentária. E quando eu falo em dotação, eu falo em dinheiro, tá certo? Dinheiro, dotação, a mesma coisa. É porque assim, dinheiro é bom, viu? Dinheiro. Depois eu vou mostrar para vocês uma nota de empenho. A dotação orçamentária é um número. A gente vai já ver isso aí. É um número. É um número bem grande. É um número. E a gente vai. Quando a gente vai ver os créditos orçamentários, vocês vão entender. Vou mostrar para vocês uma nota de empenho. Aí vocês vão entender bem direitinho o que é isso. Mas é basicamente dinheiro, né? Esses créditos é como se fosse o dinheiro, tá? Que vai ser colocado destinado para aquela obra. Da onde que vem o dinheiro? Ele vem dos cofres do governo, tá certo? Vem das contas do governo. Esse dinheiro, ele vai depender, né? Vai depender do ente. A União, por exemplo. Quem é que guarda o dinheiro da União? O Banco Central. Quem é que guarda o dinheiro dos municípios, né? Na maioria das vezes, ou a Caixa ou o Banco do Brasil é fiel depositário desses valores. Mas, dependendo do estado, pode ser que tenha também conta no Banco Central, né? Mas aí esses cofres do governo são guardados em bancos, na maioria das vezes o Banco Central. Crédito adicionais especiais. Aí vamos lá, o segundo tipo. Os créditos adicionais especiais são destinados a atender despesas para quais não haja dotação ou categoria de programação orçamentária específica na LOA. Nesse caso aqui, eu não tinha, não havia dotação e nem programação para aquilo. Tá certo? Então, no caso aí, que exemplo que eu posso dizer? Vamos dizer que como é que eu posso? Vamos dizer que do nada a prefeita vamos dizer que rompeu um tubo de esgoto, né? Que vai ali logo ali naquela rua ali do Balão. Vamos dizer que rompeu um tubo de esgoto enorme ali e está interrompendo o fluxo de pessoas, né? E esse tubo, né, abre uma cratera e é preciso ajeitar. Né? Nessa condição especial do rompimento dessa tubulação de esgoto, não se tinha dotação, né? Não existia orçamento para isso, né? Então, a prefeitura pode criar um crédito adicional para suplementar, né? Para destinar, fazer uma obra para reparar esse problema. Então, nesse caso, são créditos especiais. E como é, Pedro? Aí vamos para o outro tipo. Aí eu vou já diferenciar com a diferença entre créditos adicionais especiais e adicionais extraordinários. Qual a diferença dos dois? Vocês vão já entender. Vamos lá para os créditos adicionais extraordinários. Eles destinam-se a atender somente despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Nesse caso aqui, coronavírus. Então, os créditos extraordinários, eles só são colocados quando eu tenho uma situação extrema. Nesse caso aí, no caso lá do rompimento lá do cano, era uma situação extrema? Não era. Era uma situação urgente? Era. Era uma situação especial? Era. Mas não era uma coisa, vamos dizer que seja uma coisa imprevisível, urgente, como um caso de uma calamidade pública. Não era. Era só uma condição especial que tinha que ser resolvida, né? Mas no caso do coronavírus, que é uma situação de calamidade pública, que foi necessário criar o auxílio emergencial para dar um socorro financeiro, tanto às pessoas físicas como jurídicas, é uma situação de calamidade pública, então é necessário criar um crédito extraordinário. Nesse caso aqui, são despesas que são imprevisíveis, como no caso de uma guerra, né?
enfim, de uma calamidade pública. Então, entender aí a diferença dos 3 tipos de créditos adicionais, dos suplementares, dos especiais e dos extraordinários. Em resumo, talvez. Peraí, amigo. Suplementares é quando está precisando de algo a mais. Os especiais é o plano quebrado e os extraordinários. Exatamente. No caso dos especiais, são situações em que não existia a dotação, tá certo? E que foi criado uma programação para resolver aquela situação específica. Foi uma situação que é necessário resolver, é uma situação que é necessário resolver que não existia programação. Mas essa situação em específico não era decorrente nem de calamidade pública e nem numa situação decorrente de guerra, tá certo? É uma situação que tinha que se resolver, que precisava resolver, mas não em situação de calamidade pública, tá certo? Por isso que eu dei o exemplo lá do cano, não é do esgoto, né? Não é uma situação de calamidade pública. Acho que deu para entender, né? Deu para entender. Aí vamos aqui, operações de crédito. Conceito. Considerando a atividade pública, o termo operação de crédito representa operações que financiam o ente estatal, seja através de ingressos financeiros provenientes da colocação de títulos públicos, no caso aqui, né? Títulos públicos, no caso da dívida, né? Que foi o que a gente falou, né? Dívida pública. Ou através de empréstimos externos, né? Externos. No caso, ao FMI, né? Ao FMI, ou a outros países, ou mesmo internos, né? Os estados, por exemplo, pode pedir ajuda à União, né? No caso, internos, no caso de estados e municípios, né? Os estados e municípios podem pedir socorro à União. Então, o estado do Ceará está enfrentando uma situação de plena calamidade pública e precisa de dinheiro. Ele pede socorro à União. Inclusive, tem estados aí do Brasil, como o Rio de Janeiro, que está devendo, né? Está devendo rios de dinheiro à União, porque pediu empréstimo, né? E aí, no caso de empréstimos internos, só no caso de estados e municípios que pedem emprestado à União. No caso de empréstimo externo, é o próprio país, né, a União, que pede emprestado a órgãos, né, internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial e outros bancos, né, que vão fomentar, né, que vão emprestar dinheiro para o país. Ou mesmo pela aquisição financiada de um bem. Então, essas operações de crédito, né, quando se cria um crédito adicional, esse valor do crédito ele pode ser dado tanto através de aumento de tributos, como também através da colocação de títulos públicos, né? Eu posso aumentar os títulos públicos, ou mesmo para suprir aquela demanda, eu posso pedir emprestado. No caso da União, pode pedir dinheiro emprestado ao FMI e ao Banco Mundial. E, no caso, se for interno, os estados e municípios podem pedir socorro financeiro à União. E aí, só para concluir esse tópico, né, a gente tem, no caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um código de conduta, né, para os administradores públicos de todo o país, né, aprovado em 2000 pelo Congresso Nacional, introduziu novas responsabilidades para o administrador público com relação aos orçamentos da União, dos estados e dos municípios. A lei fixa limites para as despesas com gastos com pessoal, para dívidas públicas e criou a disciplina fiscal para os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Né? Então, a Lei de Responsabilidade
fiscal, ela delimitou, né, limites com gasto com pessoal, né, limites de gasto com pessoal com percentual de receitas para os 3 poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, da dívida pública, né, que o Senado Federal estabeleceu limites para a dívida pública, com propósito do presidente da República, e também limite à questão das metas fiscais, né, determinando o estabelecimento de metas fiscais trienais, né, a cada 3 anos. E é isso. A gente vai. Eu vou só mostrar para vocês a questão lá do plano plurianual. Deixa eu pesquisar aqui, aí eu vou mostrar para vocês. Só um minuto. Não estava sendo gravado o negócio. Foi triste. Foi triste, eu tava falando tudo isso e não tava sendo gravado. Mas vamos lá, foi triste. Vocês estão vendo aí o negócio do plano plurianual ainda? Gente, vocês estão vendo aí o negócio eu mexendo? Tá travando. Estão vendo aí? No... Caiu geral, foi. Teve uma parte que não ficou gravada, mas vamos lá. Aí o PPA é exatamente assim, ó. Eu não vou mostrar todos, que ele vai pegar cada uma daquelas secretarias, aí vai mostrar basicamente o que vai fazer, ó. Lembra lá que tem um objetivo, que o PPA é com base nos objetivos? Ó, essa daqui vai falar através do abastecimento da água na zona urbana. Então, ele vai dizer basicamente qual o problema, né, e a justificativa. Ele diz assim, ó, execução da capacitação do rio, reforma e ampliação das ETAs, né, existentes e automação do sistema. O que vai ser feito, né? Redução de perdas, aquisição de equipamentos, projetos, execução de obras, execução de cronogramas, licitar obras e equipamentos para automação dos processos de distribuição, execução em conformidade com os projetos de aquisição de equipamentos. Aí, lembre que todo o PPA é feito a partir de objetivo. Qual o objetivo, no caso isso aqui? Unificação desse programa, das ações necessárias ao gerenciamento completo das unidades, cada uma por si, né, seja em ações pessoais, custeio e investimento, não passíveis de apropriações em programas e situações. Aí, esse é o objetivo. Aí vão para as metas. Aí diz o público-alvo, né, no caso dos munícipes. Aí as metas. Aí as metas está aqui, ó. Tem as datas e os valores específicos destinados para cada ano. Aí ele diz, ó, em 2018, 4.300.000 para isso. 2019, 2020, 2021 e o total. Aí ele diz da onde é que vai ser retirado o dinheiro. De onde é que vai retirar o dinheiro? Recursos ordinários, transferências de convênios, Estado, transferência de convênio à União. Aí isso aqui ele vai pegar cada canto. Cada local e vai dizer Câmara Municipal de Icó, o que vai ser feito? Oferecer suporte conceitual, de natureza técnica, administrativa. Aí ele vai pegar aí, o tanto de dinheiro aí, vai para a Câmara. Aí depois adequação, modernização e capacitação ADM legislativo. Aí vocês vão olhando aí a Secretaria Municipal de Agricultura, né, o que foi destinado para agricultura. Só esse ano, né, no caso, 169 mil, né? Aí vai ter vários programas, né? O objetivo vai ter e a questão do dinheiro, né, que é destinado. Esse daqui, eu acho que é da educação. Não, combate ao analfabetismo, né? Aí ele diz, da onde é que é tirado, né? Transferência do Fundeb, né? Conservação de recursos hídricos. Aí vocês vão olhando, é um monte de coisa. Difusão, saneamento geral, serviços... Tem até serviços funerários, viu? 50 mil para serviços, expansão e reforma dos cemitérios municipais, promover a expansão e melhorias nos cemitérios municipais. Sistema de esgoto da zona urbana, terminais rodoviárias urbanas.
Aí tem assim, estabelecer objetivos e metas, vias e logradouros urbanos. Realmente só tem da zona urbana, viu, Kaique? Aí, aqui ele pega a questão da macro-região, né? Descrição. Aí ele faz tipo como se fosse ele pega aqueles valores que foram listados anteriormente, aí ele soma tudinho agora, né? Ele pega cada um que foi e vai somando. Vamos ver o orçamento total. Tá aqui, ó. Esse número aqui é 643 milhões, é? Não, 643 milhões. O orçamento, né, do plano plurianual do quadriênio. 643 milhões. Até 2021, né? Só do microterritório, né? Aqui é a macro, aqui é outros de qual. De que eu também não sei o que é isso, não. Então é isso. Aí aqui são as ações sinalísticas, né? Depois tem que estudar o que é isso aqui, que nem eu sei o que é, não. Eu quero ir lá pro final. Onde que ele... Pronto. É aqui, ó. Aqui é o orçamento em si, é porque... Deixa eu ver se tem como girar. Aí tem. Pronto, ó. Aqui é o orçamento em si, ó. É como se fosse a lua aqui. Bala, o negócio saiu. Pera aí, viu? Que eu vou entrar aqui que o negócio saiu. Gente, vocês não estão mais na reunião, não? Vá. Tá aqui o negócio para gravar. Bem rapidinho. Lua e Col. Vê se tem. É para ter. Lei orçamentária anual. Vamos ver se abre, né? Aí aqui você pode pesquisar por ano, né? Você tem aqui, ó. Você pesquisa por ano. Aí no caso aqui é de 2021. Vou pesquisar só a lua. Se vocês quiserem pesquisar LDO, vocês pesquisam também que deve ter. Pelo menos é para ter, né? Aí aqui, vixe, eles pegaram vários documentos, né? Vários PDF, vamos ver aqui. Aí ele vai perguntar para abrir.